Tarde a todos. É um prazer estar aqui com você, com o professor Fernando Galvão, para poder trocar algumas reflexões sobre o princípio da insignificância nos crimes econômicos e tomar algumas posturas, ou seja, trazer. Eu gosto de falar que eu gosto mais de trazer reflexões do que qualquer outra coisa. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer, que já foi até traçado hoje de manhã pelos meus colegas, é que trabalhar direito penal econômico, processo penal, demanda uma visão interdisciplinar ou transdisciplinar, mais precisamente transdisciplinar, ou seja, um entrelaçamento entre filosofia, sociologia e o direito penal. A gente não pode ter uma visão estanque das coisas, principalmente quando nós queremos trazer um lado humano, ou seja, trazer o ser humano como foco do direito penal, do processo penal e das ciências penais como um todo. Aqui, eu gostaria de apresentar algumas visões críticas sobre o direito penal econômico e também sobre o princípio da insignificância e também, ou seja, vamos dizer assim, promover um diálogo com a terapia wittgensteiniana. Nós estamos hoje numa sociedade em que a linguagem está em topo, nós estamos numa sociedade da informação, nós estamos lidando com dados, a pandemia já nos deixa claro que nós precisamos olhar com bastante atenção informações, ter um viés crítico, ter uma capacidade especulativa, ter uma capacidade crítica e, principalmente, traçar os limites das informações, clarificar tecnicamente as informações. E isso é muito importante. Então, o que eu gostaria de propor para vocês é que a gente fizesse um pouco de uma terapia de clarificação, de limite da linguagem, quando a gente trata de penal econômico, direito penal econômico, e quando a gente trata do princípio da insignificância. O direito penal econômico, eu nunca considerei ele como se tivesse autonomia, eu sempre o tratei como mais uma especialização quanto ao bem jurídico dentro do próprio direito penal. Tá certo que ele traz várias reflexões no sentido de aspectos dogmáticos, por exemplo, omissão penalmente relevante, crimes de dever, concurso de pessoas, concurso de crimes, intercrimes, abordagens diversas, mas ele não deixa de ser apenas uma especialização, um jogo de linguagem específico dentro do próprio direito penal. E esse é o ponto que eu gostaria de apontar quanto ao direito penal econômico. O direito penal econômico, muitas vezes, ele é tido como uma forma de direito penal Nutella, que eles estão falando na linguagem de redes sociais, em comparação com o direito penal tradicional. Mas nós não podemos deixar de tratar o direito penal econômico dentro de um garantismo penal, não necessariamente de Ferraioli, mas dentro de um garantismo penal de observação dos direitos e garantias humanos fundamentais. Nós não podemos retirá-lo de uma visão humana do direito penal e também do processo penal, porque quando a gente fala de direito penal econômico, nós esquecemos que também nós temos um viés de processo penal econômico. E tudo isso nos demanda ver que existe o bem jurídico ordem econômica. Se nós formos olhar o direito econômico e toda a evolução de direitos fundamentais, a gente pode dizer que existe o bem jurídico ordem econômica, que é um direito fundamental. E quando a gente vai olhar o direito fundamental, nós temos que olhar as várias dimensões que um direito fundamental possui, ou seja, a dimensão individual, a dimensão coletiva, a dimensão difusa. E para não trazer o direito penal econômico com viés punitivista, para não trazer o direito penal econômico como um bode expiatório, para não trazer o direito penal econômico como uma revolução dentro do direito penal e de uma, vamos dizer assim, de um garantismo integral ou de alguns termos de garantia
que eles colocam depois a expressão inversa, nós temos que enxergar que a ordem econômica ela só pode ser trazida como bem jurídico para dentro do direito penal se ela tiver uma visão da primeira dimensão do direito fundamental, ou seja, se a gente estiver focado no ser humano, no aspecto personalista, ou seja, trazer aqui a teoria de Hasselmann, que quando ele fala da teoria do bem jurídico personalista, então, trazer para dentro do direito penal econômico só os bens jurídicos que são individuais dentro da dimensão individual do bem jurídico, ordem econômica, que é o direito fundamental, coletivo, ou outros classificam como difuso. Então, isso é um ponto muito importante. Outro ponto, nós temos que abandonar essa visão de um bem jurídico como valor, de um bem jurídico como interesse, e colocar o bem jurídico dentro da esfera da linguagem, dentro da esfera do significado, dentro da esfera do significado social. Quando a gente trabalha democracia, Estado Democrático de Direito, a gente trabalha democracia dentro do direito penal, nós estamos muito focados em garantias, nós estamos focados em limitação do poder punitivo, mas sempre numa visão focada no réu. E nós temos que ter uma visão de participação ampla de todos aqueles que estão envolvidos na construção do direito penal e na construção do ordenamento jurídico. E quando nós traçamos o bem jurídico em termos de linguagem, em termos de significado, nós permitimos com que cada um que será envolvido pelo direito penal, ou seja, nós permitimos que cada cidadão, que cada indivíduo cada ser humano, possa efetivamente participar na construção do direito penal e não só por meio dos legisladores. Então, quando a gente fala de bem jurídico em termos de significado social, nós temos que olhar que o bem jurídico vai ser delineado pelas razões trazidas nas discussões da elaboração do tipo penal, do tipo de ação, para delinear, trazer os contornos do que vem a ser a limitação da liberdade, a limitação da intervenção punitiva. Então, olhar contexto em que aquele bem jurídico, que aquela discussão, que aquela limitação da liberdade, que aquela intervenção do direito penal vai ser limitada, é muito importante. Então, quando a gente fala de direito penal econômico, além de poder ter a ordem econômica como bem jurídico, essa ordem econômica deve ser vista numa visão personalista, numa visão constitucionalista e numa visão procedimental. Ou seja, quais são as razões, quais são os contextos, quais são as concepções que fizeram com que aquele tipo de ação, com que aquele tipo penal fosse construído, fosse elaborado. Isso é muito importante, porque independentemente da teoria do delito que nós vamos olhar, independentemente, ou seja, vamos dizer, de uma base filosófica que a gente possa estruturar, o bem jurídico está entrelaçado com o tipo penal. O bem jurídico está entrelaçado com o tipo de ação. E quando a gente vai traçar por exemplo, o tema, que é mais específico, que é o princípio da insignificância, Roxin fala que é um delineamento, uma restrição interpretativa do tipo penal. E ele fala exatamente que deve ser referido toda a interpretação ao bem jurídico. E, para a gente efetivamente entender o direito penal econômico, efetivamente traçar, ou seja, os seus limites, nós precisamos ter um aspecto humano que vai ser trazido exatamente por ser um bem jurídico da dimensão individualista, personalista, porque cada crime econômico nós vamos ter que olhar dentro da dimensão individual da ordem econômica. Nós vamos trazer que
todo o bem jurídico que específico que vai estar em cada crime econômico e no direito penal econômico tem que ter uma base constitucional, ou seja, exatamente para uma exigência de intervenção mínima. O direito penal não pode ser um instrumento de cobrança dentro do direito penal econômico, não pode ser simplesmente um crime de dever, ou seja, propor crimes de deveres, ele tem que estar relacionado a uma proteção de um direito fundamental, seja implícito, seja explícito, e nós temos que ter esse contexto para a participação verdadeiramente democrática de cada um de nós, de cada um dos envolvidos na construção do direito penal e do direito penal econômico. Isso que eu estou dizendo é muito importante, porque nós temos na nossa legislação penal e nós temos na nossa, vamos dizer também, legislação penal internacional, crimes que não têm proteção de bem jurídico com personalista e com base em direitos fundamentais. E hoje, num direito penal totalitário, que nós temos até uma discussão mais pormenorizada na Itália, ou seja, nós temos aquele, não tem bem jurídico, porque nós estamos punindo apenas deveres, nós estamos tutelando apenas deveres, nós estamos protegendo apenas deveres. E eles também não conseguem diferenciar se é proteger, se é punir, se é sancionar, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, nós temos que ter uma preocupação, porque, inclusive na construção de Klaus Tiedemann, inclusive na Europa, com Jean Pérez, que trata sobre o direito penal econômico com mais, assim, vagar e com mais profundidade na Espanha, o direito penal econômico ele não pode deixar de ser um direito acessório, mas acessório vinculado à última ratio, à intervenção mínima, e tanto na subsidiariedade quanto na fragmentariedade. E também teve uma palestra que eu assisti do Cusack, que é um professor catedrático também de Valência, na Espanha, que ele dizia que nós estamos na construção de um direito penal econômico baseado muito em construções da OCDE e em interesses econômicos da OCDE mais do que proteção de um bem jurídico. Então, nós temos que prestar muita atenção nesse ponto, e principalmente quando nós queremos construir um direito penal democrático. Eu falar sobre bem jurídico e ordem econômica, e eu falar sobre a intervenção mínima, da última ratio, da subsidiariedade, tem conexão muito grande com o que a gente vai trazer sobre ação significativa e ação que vai ter, por exemplo, significância. É interessante que na elaboração dos tipos penais, na elaboração dos tipos de ação, o legislador ele deve observar que aquela conduta, aquela ação, omissão, aquela conduta tem um significado social, ela ocorre na prática, tem regularidade e também dentro das razões em que ele traz para limitar a liberdade, para limitar o poder punitivo, para determinar uma intervenção penal, ele tem que simplesmente refletir o que ocorre nas regras sociais, e não simplesmente fazer uma tipificação sem a contribuição dos envolvidos. E a contribuição efetiva dos envolvidos é exatamente nesse uso, nessa prática, nessas regras sociais que ele vai identificar, que o legislador vai identificar na prática, que ele vai identificar irregularidades na prática. E, quando ele faz isso, ele permite que cada um de nós que estiver envolvido na construção do ordenamento jurídico, que estiver envolvido nas relações sociais, que estiver envolvido no mundo econômico, podemos contribuir na construção do tipo penal, contribuir na construção do tipo de ação. Só
que quando a gente fala de última ratio dentro da intervenção mínima, na subsidiariedade, nós temos que perceber que essas condutas que estão no tipo de ação já devem ser significativas, ou seja, já devem ter sua significância para o direito penal. Então, para eu falar de princípio da insignificância, para eu falar de ação significante, que foi a construção posterior que Roxin trouxe, ao invés de falar de princípio, falar de ação significante, nós precisamos ter no tipo penal já uma ação significante e significativa. Significativa tem um significado social. E significante, ou seja, eu tenho uma lesão ao bem jurídico, uma lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico que já é merecedora, que já cumpre a necessidade, que possui dignidade penal dentro da última ratio. Ou seja, que essa ação não tenha sido coibida ou não tenha sido regulada da maneira devida pelos demais ramos do direito, principalmente no direito penal econômico, em termos de acessoriedade, tanto ao direito administrativo quanto ao direito tributário e outras ordens do direito. Então, isso é muito importante, porque se eu tenho uma tipificação de uma ação que já é em si insignificante, na realidade, essa tipificação já é inconstitucional. Deve ser declarada a inconstitucionalidade do tipo penal, ou o legislador deve fazer a devida correção. Então, é essa uma observação que a doutrina moderna faz na União Europeia, para simplesmente dizer que o princípio da insignificância não é um corretivo do legislador, que eu tenho que simplesmente exigir do legislador a observância do bem jurídico, ordem econômica dentro da teoria personalista, constitucionalista e procedimental, e também usar os instrumentos corretos. Agora, quando a gente fala de ação insignificante, nós já estamos dando a atribuição ao operador do direito para fazer uma limitação da fragmentariedade. Ou seja, nós temos a ação significativa e significante, só que não é possível delinear todas as possibilidades de grau de lesão, de verticalidade de lesão, ou seja, só horizontalidade, a gente não consegue fazer a verticalidade da lesão, e para isso serviria o princípio da insignificância ou a ação insignificante. Só que, muitas vezes, nossa doutrina trata como o princípio da insignificância. A nomenclatura, já a princípio, já é meio complicada, exatamente porque nós temos várias concepções de princípio. Então, nós podemos dizer que é um método interpretativo. E quando a gente traz o bem jurídico em questão de significado, em questão de linguagem, em questão de uso, quando a gente traz também a ação, a conduta, em termos de significado e de uso, todas elas demandam interpretações. Portanto, quando a gente vai falar de insignificância, ação insignificante, a gente pode dizer que é um método de interpretação, é uma interpretação, mas ela não seria uma interpretação restritiva. Ela seria somente uma correta interpretação da ação, da conduta, que é significativa e significante para o direito penal e que ofende o bem jurídico efetivamente. Ou seja, por isso que quando nós vamos olhar cada um dos crimes, nós não podemos traçar uma teoria da parte geral do direito penal, nós não podemos traçar critérios gerais, abstratos, exatamente porque cada significado e as razões que foram trazidas para a criação daquele tipo penal e a delimitação do bem jurídico não obedece, assim, regras abstratas que poderiam
simplesmente trazer conceitos jurídicos indeterminados para dentro do direito penal, que poderia trazer uma arbitrariedade, que poderia trazer uma discricionariedade, que poderia trazer uma insegurança jurídica, que não atenderia, ou seja, os contextos e, ou seja, vamos dizer, a flexibilidade das relações sociais, das práticas sociais. Então, quando a gente fala precisamente de insignificância e de ação insignificante, a gente teria que simplesmente saber, dentro da interpretação, limitar qual é aquele bem jurídico que está sendo protegido. E a gente só consegue fazer isso analisando cada um dos tipos penais. Então, sonegação. Nós vamos olhar qual foram as razões que fizeram com que aquele crime fosse criado, com aquela conduta e qual o significado social que está ali incluído, e saber quais as delimitações que estão ali, quais, ou seja, as regras sociais que estão ali, para determinar se aquela conduta praticada se foi uma conduta significante ou não foi uma conduta significante. Primeiro, a gente tem que ver que várias condutas que nós temos sendo praticadas no direito, elas são, no direito como um todo e dentro de certas epistemologias, elas buscam como se houvesse algo em comum, como se houvesse uma baliza em comum. Mas, se nós formos pensar dentro da linguagem, nós não temos nada em comum, nós temos semelhanças. É interessante que dentro da linguagem, Wittgenstein traz a ideia de jogo de xadrez, jogo de futebol, jogo de vôlei e qualquer outra nomenclatura que possa ser utilizada, eles possuem semelhanças, mas eles não possuem algo em comum. Por isso que na hora que a gente vai olhar cada um dos tipos penais, e quando a gente for olhar cada uma das condutas, nós temos que analisar exatamente o que elas têm de semelhança e como elas se encaixam naquelas regras sociais que estão no tipo de ação e que estão no bem jurídico. Tudo isso é porque quando a gente vai olhar o princípio da insignificância, na prática e também na maior parte da doutrina, eles trazem 3 requisitos que foram trazidos no habeas corpus do Supremo Tribunal Federal inicialmente, e depois confirmados por várias decisões do STF e do STJ, que é a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, reducidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. E, além desses requisitos, muitas vezes eles colocam reincidência, eles colocam personalidade do agente, eles colocam habitualidade, trazendo para dentro do tipo penal questões que estão na individualização da pena, e dentro da individualização da pena nós podemos contestar em termos de direito penal do autor, que estaria ali refletido o direito penal do autor. E nós vamos verificar a jurisprudência. Muitas vezes eles negam a aplicação do princípio da insignificância porque é baixo o valor. Por exemplo, foi furtado R$5, mas o réu, o investigado, o suposto autor do crime, é reincidente. Nós temos uma jurisprudência do Tribunal Regional Federal, da Primeira Região, que fala que, além desses requisitos aqui, a gente tem que fazer uma análise conglobante, ou seja, uma análise completa do fato, mas uma análise completa do fato traçando habitualidades, traçando, ou seja, controle social. E quando a gente está falando de tipo de ação, quando a gente está falando de intervenção mínima, quando a gente está falando de significado social e bem jurídico dentro do tipo penal, nós estamos falando de ilicitude material dentro da concepção significativa da ação, ou na tipicidade material nas outras teorias do delito, e aspectos fora da lesão, da ofensividade
ou seja, ao bem jurídico, não delimitam, ou seja, se uma ação é significante ou insignificante. E aqui eu digo que nós temos que tirar o princípio da insignificância de uma postura de política criminal. Na realidade, quando nós falamos da ação significante e da ação insignificante, ou do princípio da insignificância, nós estamos simplesmente traçando do significado presente no tipo penal, e não uma política criminal que pode ser descriminalizante, ou numa política criminal que possa ter redução de dano, ou numa política criminal que possa ser dentro da criminologia autorial, em certos aspectos. Nós temos que fazer a verdadeira terapia de aplicação do princípio da insignificância, da ação insignificante, como eu falei lá em cima, de clarificar o significado, de limitar a linguagem. Então, não está na esfera de uma política criminal, porque a política criminal, nós temos várias teorias e vários contornos. Aí a gente pode ter uma política criminal de direito penal mínimo, a gente pode ter uma política criminal de direito penal máximo, a gente pode ter uma política criminal de redução de danos, a gente pode ter uma política criminal prevencionista, ou nós podemos ter uma política criminal utilitarista, e na realidade aqui, na aplicação da ação insignificante, nós não podemos ficar adstrito a esses pontos. Nós temos que nós temos que ficarmos adstrito ao significado, às regras sociais que nortearam aquele ponto. E isso é importante porque quando a gente fala todos esses requisitos, critérios que eu trouxe para vocês, eles são passíveis de várias valorações, de várias interpretações. E nós não teríamos aqui a garantia também da participação democrática daqueles que estão envolvidos na construção do direito penal. E aqui também nós não teríamos uma segurança jurídica, porque, por exemplo, se a gente tivesse uma uniformização de jurisprudência, isso não significa segurança jurídica. Segurança jurídica significa eu obedecer os direitos fundamentais, eu obedecer o bem jurídico em si. E isso é importante também para a gente assim, promover uma certa igualdade dentro do direito penal, evitar uma seletividade e evitar um utilitarismo. Quando a gente fala vamos dizer assim, do direito penal tradicional, tem o crime de furto. Se nós formos fazer uma pesquisa jurisprudencial, nós não temos um valor em que o crime de furto pode ser considerado insignificante. Um chinelo havaiano que foi devolvido pode ser considerado, ou seja, que a ação é insignificante, aí R$10 pode não ser considerado. Então, assim, isso não nos permite uma devida segurança jurídica. E também quando a gente vai para os crimes econômicos, é interessante que nós falamos muito de insignificância nos crimes econômicos que têm a ver com a ordem tributária. E eles olham a insignificância com base no valor do tributo. Então, nós temos alterações, várias alterações. Antes a lei previa R$10.000, agora ela prevê R$20.000. Aí nós temos circulares do Banco Central, do Ministério da Fazenda, que alteram esses valores. Nós também temos, quando se fala de tributo, regulamentações estaduais, aí nós temos várias portarias para cada estado que oscilam esses valores, e quando a gente verifica efetivamente qual é o motivo desses valores trazidos nessas resoluções, é uma análise econômica do direito, ou seja, não vale a pena manejar todo o processo que vai custar muito mais para o Estado do que o tributo que foi devido, que foi sonegado, ou o tipo penal mais específico. E nós não estamos vendo como é que, ou seja, para cada caso tem que haver uma regra social, como é que isso é na prática.
Porque muitas vezes a gente analisa as grandes empresas, mas a gente esquece das pequenas e médias empresas, a gente esquece das Eireli's, e todas elas estão envolvidas nesse aspecto. Então, não vamos colocar valores, esses valores são discriminatórios. Esse argumento já fica difícil de trazer, principalmente quando a gente considera exatamente as pequenas, médias empresas, os empresários individuais e etc. Para as grandes empresas, estaria numa seara utilitarista de prevenção e de uma espécie também de cobrança. Então, quando a gente vai analisar cada um desses pontos, nós temos que verificar dentro da nossa economia e dentro das práticas econômicas na nossa sociedade, o que significa efetivamente uma lesão significativa e significante ao bem jurídico ali, daquele crime econômico específico. Então, nós não temos uma regra geral. Essa é interessante, quando a gente trata sobre linguagem, nós temos que observar exatamente caso a caso. É uma análise tópica, é uma análise individualizada, para ali nós trazermos efetivamente o que deve ser considerado significante ou não. Porque nós estamos tendo um grande preconceito com o direito penal econômico. Uns dizem que o direito penal econômico não deveria existir. Outros dizem que, na realidade, é só uma maneira de punir os ricos. Outros, ou seja, algumas análises a gente pode extrair dizendo que é um punitivismo. Outra análise a gente pode extrair dizendo que é um populismo, como o Lélio trouxe hoje na palestra do Felipe. Então, vamos fazer o contorno correto. Nós não temos que ter preconceito quanto ao direito penal econômico, nós não temos que simplesmente fazer uma justiça, entre aspas, porque quando a gente utiliza justiça, pode ser de Kant, Platão, Hegel, Nietzsche, ou seja, nós não podemos ser utilitaristas nesse aspecto. O direito penal deve existir quando devidamente necessário, quando tiver dignidade penal, deve ser devidamente analisado corretamente para cada uma das situações, e nós temos que levar em consideração o significado social e a prática social. Nós temos que parar de eleger inimigos, entre aspas, eu não estou falando de direito penal de inimigo, mas inimigos, quando a gente traça o direito penal econômico ou qualquer tipo de, vamos colocar assim, estigma. Nós devemos traçar corretamente a tipicidade. Nós devemos delimitar corretamente a tipicidade. Então, quando a gente fala desses critérios, é interessante que o Paulo Queiroz diz que esses critérios aqui são apenas tautológicos. O Fernando, que está aqui nos ouvindo, no final, quando ele traça um texto que ele tratou sobre crimes tributários, ele disse que deve ser aperfeiçoado esses critérios nestes pontos. O Paulo Busato também, quando fala dessa seara da insignificância, ele traz outros critérios, ou seja, inclusive o relacionamento com a vítima, ou seja, o relacionamento com o desenvolvimento com a vítima. Mas o mais correto de tudo, no meu sentir e na minha visão, é delimitar dentro das regras sociais, dentro das práticas econômicas, dentro da realidade econômica, extrair dali o significado, e para cada tipo penal individualmente, e não de maneira genérica. Nós não podemos ter, agora que nós vamos tratar de inteligência artificial dentro do direito, nós não podemos fazer a inteligência artificial dar critério, traçar um algoritmo que nos permita fazer dessa maneira. Então, assim, a minha observação, e que eu gostaria de provocar todos vocês, para que pudessem refletir junto comigo, é exatamente dar a importância ao direito penal econômico que ele merece, delinear, ou seja, trazer uma concepção efetiva para ele,
mas sem entrar em nenhum utilitarismo e sem entrar em nenhum autoritarismo, sem nem entrar em nenhuma discricionariedade, sem entrar em nenhuma arbitrariedade, e permitir efetivamente com que a prática social nos determine os significados, com que as regras sociais nos determinem os significados, com que o poder judiciário, que o Estado, em sentido amplo, saiba determinar na hora de utilizar, ou seja, a intervenção punitiva, ou se aquela conduta reflete uma prática social efetiva, significante, significativa, que ofenda um bem jurídico dentro das razões para as quais aquela liberdade, que está ali limitada dentro do bem jurídico, foram trazidas, foram delineadas e o tipo penal foi efetivamente elaborado, criado e está em lei. Então, assim, essa a minha pequena contribuição para vocês, e como eu disse, é uma visão crítica. Eu gostaria de clarificar alguns significados e gostaria, assim, de contribuir de alguma forma só para uma reflexão, só para uma verdadeira reflexão e sair da zona de conforto. Lélio, muito obrigado. Fernando, muito obrigado. Espero ter contribuído com alguma coisa e não falado muita baboseira. Pessoal, as pessoas estão postando aqui, mandando mensagem no WhatsApp sobre a clareza que o senhor está seguindo aí na sua exposição. Eu só queria fazer a leitura aqui de alguns pequenos aqui, ó. João Vitor Assunção, Isabela Sato, professor Emanuel Barreto, Clarissa Lório, professor Canedo, boa tarde a todos, Grande Júlio, Fábio Pressotti, boa tarde, professor Zini, Vitor Hugo Cardoso dos Santos, boa tarde, professor Zini, sempre claro e brilhante, o Frederico Horta, Grande Júlio, interessante análise, Matias Santo, boa tarde. Ô, professor, que evento claro, maravilhoso. Eu já vou sair daqui hoje procurando estudar linguagem, porque eu estou lendo muita epistemologia e filosofia do direito, linguagem está faltando. Eu faço uma confissão. Apesar assim, da bem elaboradíssima construção do referencial da teoria do crime na linguagem, que é o do Gilles Anton, que encontra digamos assim, um explicador muito potente aqui no Brasil, que é o professor Paulo Busato, eu não ainda consigo mudar esse paradigma que ele propõe, não é, de se formular uma teoria do crime com base nas pretensões de relevância da norma. Essa construção é inteligente, é uma construção bem feita, mas me parece que nós teríamos alguns problemas. Um deles seria afastar do referencial humano, que é exatamente o que o Júlio tem como essência da abordagem. Na hora que a gente diz assim, o crime não é uma conduta típica, ilícita e culpável, mas a norma penal tem pretensões de relevância, pretensões de ilicitude, pretensões de reprovação. Isso me parece que digamos assim, desvia um pouco da essência que é o olhar sobre o ser humano. Então, quando o professor Júlio falou que eu estou na turma da linguagem, eu estou mais ou menos. Estou mais ou menos porque eu percebo que, de fato, tudo que nós construímos digamos assim, é baseado nas possibilidades linguísticas e existem muitas limitações linguísticas. E, em parte, eu entendo que as inseguranças que vivemos, né, decorrem das limitações naturais da linguagem, né, e nós temos possibilidades diferentes, né, possibilidades interpretativas diferentes. Mas, de fato, nós sempre convivemos bem com isso. Acho que a gente não está convivendo com essa violência que nós estamos presenciando a pretexto de resolver problemas,
realmente chutar o balde da democracia. Resumindo a palestra do Felipe, né? do Leonardo, é chutar o balde da democracia. Se a gente tem algumas regras que dividem ali responsabilidades e poderes, não é possível um avançar no poder do outro, na atribuição do outro. E isso não é um problema de linguagem, isso é um problema, talvez, ou de vácuo de poder, ou mesmo de uma perspectiva autoritária. Mas desculpa, Júlio. Ô, Fernando, você me permite, por exemplo, eu nem falei em pretensões de relevância, nem falei em pretensões. Eu tratei dentro da própria ilicitude. E o que a gente se disse, por exemplo, a gente pode tratar dentro da tipicidade material. E quando a gente fala dos elementos descritivos, quando a gente fala dos elementos normativos, ao invés de trazer... Porque hoje já não existe mais elemento descritivo, né? Ou seja, que a gente pode dizer nesse sentido, mas ao invés de a gente trazer os elementos normativos de cunho de valoração, a gente pode trazer em cunho de linguagem. E essa linguagem vai permitir com que aquilo traçado não seja por um doutrinador, não seja por um operador do direito, mas que tudo isso tem que ser extraído dentro de práticas sociais. Aí você coloca a democracia dentro do direito penal e de uma forma, ou seja, mais ou menos equânime em toda a estrutura. No entanto, o que eu disse aqui dá para aplicar dentro das demais teorias. Porque também, ou seja, se pegar uma pretensão de relevância, pretensão de licitude, pretensão de reprovação e etc., a gente teria que fazer algumas adaptações. Mas quando a gente já fala de elementos normativos, a gente traz sobre isso. Quando a gente fala se, por exemplo, igual a súmula do Supremo Tribunal Federal, você tem que ter, ou seja, o processo administrativo já pronto, se não tem. Quando a gente vai trazendo um montão de conceitos, como cegueira deliberada, ações neutras, todos esses pontos, ou seja, tudo isso tem a ver com linguagem. Mas a proposta é trazer para uma linguagem que seja trazida das práticas sociais, e não só de uma construção dentro do mundo do direito. Eu queria só fazer só um adendo ao que o professor Júlio falou, Fernando. Quando ele falou que você estava com a gente na linguagem, eu creio que ele quis dizer no sentido que você estava aberto para a linguagem. Assim, sim. Muito interessante é que nós que lidamos com ciência temos que sempre estar abertos, porque o conhecimento científico, ele é sempre provisório. Mas o que eu acho interessante é isso, Fernando. Você, na sua trajetória, você sempre esteve aberto e sempre você ponderou essa situação que o conhecimento científico é sempre provisório. Então, você é um profissional que está acostumado a dialogar com outros ramos do saber também. E na nossa área do direito, o que a gente vê, não sei se o professor Júlio também concorda com isso, professor Fernando, que muitos não estão. Por exemplo, eu vejo o seguinte, vamos pegar, que eu sou formado em psicologia também, vamos pegar a psicanálise, mas podemos pegar também o marxismo. Eu não tenho dúvida que são teorias muito boas, mas são provisórias. Pode vir uma teoria. Por exemplo, tem pessoas que são apaixonadas por Marx e por Freud. Ai, meu Deus, é como se fosse uma religião. Gente, ótimo, as duas teorias são ótimas, com todas as suas falhas e acertos. Mas, olha, pode ser que amanhã apareça uma teoria que vai derrubá-las. Pode ser que demore 1000 anos ou pode ser que não apareça nunca. Mas o conhecimento científico é provisório. Eu penso que nós, da dogmática, que atuamos na dogmática, nós temos que estar abertos para as outras áreas. Por isso que eu até deixei essa pergunta aqui para o professor Júlio, se ele puder, dentro da resposta dele, ele comentar, que é essa questão da epistemologia. Eu vejo assim, o pessoal do curso de Direito, normalmente eles não estudam epistemologia. Isso aí não... isso é filosofia? Tipo assim, a pessoa... E outra coisa, cadê a filosofia? Eu acho que nós temos que retomar isso aí para a gente poder discutir. Então, a linguagem também... Eu vou falar uma coisa com vocês. Olha o professor Ciro Chagas aí, também participando do evento aí. A linguagem, ela é de profunda importância. E, professor Júlio, eu queria pedir para o senhor deixar para a gente aqui dicas de livros para podermos... poder explorar mais essa observação do senhor na questão da linguagem nas ciências criminais.
Olha, a justiça negocial e vamos colocar o direito penal negocial, ele é muito perigoso como antecipação de punição. Se a gente for olhar, nós estamos fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V de experiências estrangeiras, e na realidade é uma antecipação de punição. E do jeito que é feito, eles trazem requisitos próprios para que fossem observados, e não em termos de mediação, e não em termos vamos colocar assim, de consensualidade. No entanto, que hoje tem por exemplo, igual o Leonardo estava falando de manhã, eu costumo dizer muito em sala de aula que quando eles trazem essa justiça penal negocial, eles colocam a confissão sempre ali como ponto. E essa confissão, do jeito que eles fazem de antecipação de barreira, eles estão trazendo a Inquisição de volta. Uma espécie de Inquisição para que você possa obter uma negociação. A gente pode falar da justiça restaurativa, mas da justiça restaurativa ser introduzida no direito penal, ou no processo penal, a gente teria que colocar exatamente qual é a posição da vítima dentro do direito penal, do processo penal, demandaria uma outra leitura, e em questão, assim, de ações penais, seja de iniciativa pública ou se não é, de privada, a gente poderia ter uma ótima discussão. Mas, assim, na linguagem, a própria justiça penal negocial em si, e a ideia de mediação, conciliação ou aproximação não vem a ser exatamente uma proposta de práticas sociais, de outras coisas. Comunicação não violenta está mais para psicologia comportamental, já que você é formado em psicologia comportamental, psicologia cognitiva, do que linguagens e práticas sociais. Só tenho que agradecer. O Júlio é um amigo querido de muitos anos também. Eu tenho muita, assim, felicidade do Júlio ter ingressado no nosso departamento, né? Conheço o Júlio da graduação, e ele sempre é uma pessoa que soma, que une. O nosso departamento é, de fato, muito especial, né? E a contribuição do professor Júlio, muito especial, muito pertinente. O desafio da interpretação do significado das diversas e, digamos assim, às vezes contraditórias coisas que estão acontecendo no nosso momento social, é um desafio assim, enorme, né? E entender o que está acontecendo, dar significado, o real significado digamos assim, as coisas que examinamos, né, é uma preocupação muito grande. Eu acho que nenhuma teoria vale só pela sua elaboração formal, né, pelo eventual acerto ou complexidade do seu, digamos assim, da sua articulação formal, ela tem que ter uma aplicação prática, e esse espírito humanista do Júlio está sempre muito presente na sua abordagem, né? Nós não podemos perder nunca de vista, digamos assim, o compromisso do ordenamento jurídico com a realização, a construção de uma sociedade cada vez melhor, mais justa, né? Então, meu querido Júlio, muito, muito obrigado por participar desse nosso encontro, pelo número de pessoas que estão acompanhando. É possível ver aí, digamos assim, como você é um professor querido, né? E a temática trouxe bastante interesse. Gostaria de agradecer você pela oportunidade, agradecer ao Fernando e parabenizá-lo pelo evento, e registrar aqui toda a minha admiração pelo Fernando. Ele é o meu exemplo de professor, porque ele foi meu orientador. Entendeu? E várias produções que eu tive, ele estava do meu lado. Então, eu gostaria aqui de agradecer, ou seja, ao professor Fernando, e registrar toda a minha admiração. O interessante é o seguinte, a epistemologia é o que eles chamam de teoria do conhecimento moderna, né? Aquela teoria, ou seja, ao invés de falar teoria do conhecimento, é epistemologia. E a epistemologia moderna, principalmente com Popper, e a criminologia mais avançada que nós temos de construção, ela está junto com a linguagem se manifesta, ou seja, e Popper,
Gadamer, com a sua vinculação com Heidegger, é mais ou menos, exatamente por causa da vinculação com Heidegger, mas elas são importantíssimas para o nosso entendimento. E a gente tem que mudar um paradigma mentalista que nos é muito próprio e passar para um outro paradigma, ou se a gente quiser abandonar Thomas Kuhn, um outro léxico, né, para que a gente possa fazer uma interpretação cada dia mais moderna, cada dia mais próxima do ser humano. Isso que é importante. E eu costumo dizer assim, nós ficamos discutindo um instituto XYZ, mas nós temos que ver qual o fundamento que está atrás dele. E o fundamento que está atrás dele é trazido exatamente pela epistemologia, pela teoria do conhecimento, que é muito importante. Então, a abertura de Popper, Gadamer, Heidegger, Wittgenstein, Habermas, na epistemologia moderna é muito importante. Quais livros eu queria que o senhor deixasse aqui para a plateia, que o senhor indica para as pessoas que gostariam de começar a estudar linguagem e ciências criminais? Olha, comece por qual? Não necessariamente sobre ciências criminais. Aonde eu começo a ter uma visão para eu poder levar isso para as ciências criminais? Primeiramente, entender investigações filosóficas de Wittgenstein, porque ele ou seja, da virada filosófica, da virada, não vou falar pragmática, mas da virada filosófica, virada linguística, ele é o mais importante nesses aspectos. Agora, quanto às ciências criminais, leia o livro do Fundamentos do Direito Penal do Bibes Anton, que também é um marco. Seriam esses dois livros para se começar a ter um entendimento maior. E no Brasil, consultar os livros do Paulo Busato seria bastante interessante também.